Então, eu vou começar a gravação e passar as explicações para vocês. Bom, então eu sou a Marta, né, a professora Marta Fischer, do programa de bioética. Quem vai conduzir esse grupo sou eu, a Rosana. A Rosana, ela é psicóloga, candidata ao mestrado nosso aqui, já está fazendo parte da equipe desse trabalho. A Eliana, que é pós-doc aqui do nosso programa, que está junto com a gente, e a Marina, que vai ser a nossa monitora e vai nos auxiliar aqui nesse grupo. Bom, esse grupo, ele faz parte, como eu disse para vocês, de um projeto de pesquisa de mestrado da Rosana, em que a intenção é a gente entender um pouquinho como que são os processos relacionados com o luto, mas o luto do pet, né, do animal de companhia. A Cláudia falou ali da câmera, fiquem à vontade, não precisam ficar com a câmera ligada se não quiserem. Se não quiserem falar, também não precisam, podem usar o chat daí para se comunicarem, né? Se quiserem também colocar um nome fictício, também pode, né? Tudo aqui Não, para... falar eu posso, Marta. É só porque não sei o que aconteceu aqui em casa. Daí tô mas rotando. faz parte aqui do grupo, não precisamos de câmera nem de som, é que é tudo muita vontade, né? Tudo assim para as pessoas se sentirem bem aqui dentro desse grupo. Então, para a gente poder começar, a gente tem aqui um fluxo, né? Esse grupo ele vai ser dividido em 3 momentos. Agora, no começo, a gente tem um convidado que fala um pouquinho sobre o tema para a gente. Eu convidei o professor Clóvis Amorim, que ele é um professor da psicologia da PUC, e ele é um dos especialistas em luto aqui no Brasil, um dos grandes especialistas em luto, e ele gravou um vídeo trazendo um pouquinho o contexto do luto, não necessariamente do luto com relação aos animais de estimação, animais de companhia, mas do luto, né? Aí a Rosana, ela vai fazer a mediação da conversa, né? Essa vai ser uma conversa que vai acontecer aqui entre vocês, ela é uma construção coletiva de um entendimento, né? Então, acho que se todo mundo está aqui, a gente está querendo, de alguma forma, entender o que é esse luto, como que ele se processa, como que se enfrenta, se o que eu sinto é igual ao que o outro sente, enfim, né? Então, é uma construção coletiva, e aí a gente vai desenrolar essa conversa, ouvir as experiências de vocês. Vocês podem conversar um com os outros, trocar ideia, complementar, fiquem bem à vontade. A ideia é que seja um espaço de acolhimento mesmo. E no último momento, né, nesse momento da conversa de vocês, eu vou sair de cena, porque eu vou estar construindo um desenho, um mapa mental do que foi a nossa conversa e é o produto que eu vou entregar para vocês no final. Já que é uma construção coletiva, eu vou materializar essa conversa nesse esquema, que é o que a gente vai apresentar para vocês ali no final. Lembrando que esse grupo, para quem quiser, para quem precisar, a gente oferece uma declaração de participação, tá? É só pedir para a gente, que a gente faz para vocês ali pode mandar no privado para a gente uma mensagem que a gente faz essa declaração para vocês. Então é isso, tá? Então eu vou então dar continuidade aqui, né? A Rosana, assim que voltar, ela vai falar de algumas regrinhas importantes do nosso conversa, e daí a gente já começa o nosso bate-papo. É importante a gente ouvir o Clóvis agora, que ele gravou com muito carinho esse vídeo para a gente, então eu vou reproduzir eles aqui, tá bom para vocês. Meninas, só confirmam para mim se está tudo certo, tá? Olá, professora Marta, muito obrigado pelo convite, seus alunos, participantes aí do seu grupo de pesquisa, bem-vindos. Pois então, eu estou há muitos anos me ocupando da temática do luto. Nós tivemos a oportunidade de começar a estudar o luto há mais ou menos 40 anos atrás. Naquele momento, eu fazia estágio no Hospital Pequeno Príncipe, na clínica de hemato-oncologia pediátrica.
Naquela época, 40 anos atrás, o número de crianças que eram tratadas de leucemia e outros tipos de câncer que vinham a óbito era muito alto. Então, o luto passou a fazer parte do nosso cotidiano. O luto aqui vai ser tratado hoje especificamente relacionado à morte, nos seus conceitos mais genéricos possível, como uma primeira aproximação do tema. Bem, quando nós pensamos no tema do luto, nós estamos pensando num tipo de sofrimento, de dor. O primeiro trabalho sobre luto foi de 1917, quando Freud, então, ainda sob o efeito da Primeira Guerra, ou durante a Primeira Guerra, publica Luto e Melancolia. Naquela ocasião, entendia-se que a pessoa, ao vivenciar o luto, poderia ter um luto normal, ou na época o Freud denominou de luto patológico. O luto normal, a pessoa passava por alguns dias ou meses de sofrimento, mas se reconectava com a vida, voltava a amar. Hoje, nós preferimos não mais utilizar a expressão luto patológico. Um dos nossos maiores pesquisadores é o Colin Parkes. Colin Parkes é autor deste livro, entre outros, Amor e Perda, as raízes do luto e suas complicações, e já nessa literatura mais atual, nós utilizamos a expressão luto complicado. Mas exatamente o que é o luto? A dor é suportável quando conseguimos acreditar que ela terá um fim, e não quando fingimos que ela não existe. Quando nós fingimos que a dor do luto não existe, nós estamos colocando um passo para a possibilidade, é um momento muito fecundo para o desenvolvimento do luto complicado, em suas diferentes modalidades. O luto adiado, o luto inibido. Então, quando nós vivemos um luto normal, nós precisamos entrar em contato com esta dor e vivenciá-la. Aqui estão alguns dos nossos referenciais no estudo do luto. O pioneiro foi o Freud, ainda hoje vivo, um pesquisador inglês, o Colin Parkes. O livro dele, Luto, Perdas na Vida Adulta, é uma das obras mais completas que nós temos. E ainda nos Estados Unidos, o Linderman. O Linderman foi o teórico que estudou e desenvolveu o conceito de luto antecipado ou luto antecipatório, quando as pessoas ficam enlutadas, sendo que o seu ente querido ainda está vivo. E no Brasil nós temos a nossa grande dama, a professora Maria Helena Pereira Franco, com sua melhor obra, a mais completa, que representa uma síntese das suas pesquisas ao longo de 45 anos, se chama Luto no Século XXI. Então, parece que a professora Maria Helena é ainda hoje a pesquisadora mais produtiva. Ela é do programa de pós-graduação de Psicologia Clínica da PUC de São Paulo. Os seguintes foram seus orientandos e se tornaram também grandes pesquisadores da área. João Paulo da Fonseca, Gabriela Caselato e a professora Nelly Cliques Freitas. Às vezes, quando sentimos a falta de alguém, parece que o mundo inteiro está vazio de gente. Lamartine. Então, o luto tem um pouco essa característica. A pessoa se sente esvaziada. O Freud vai dizer que o luto ele não afeta a autoestima. Tá? A autoestima do sujeito continua bem. O que vai afetar a autoestima é a depressão. Nós, como falamos no início, o luto ele pode ser compreendido de duas formas, ou ele tem duas faces. Uma das faces do luto é o pesar. Por isso nós usamos a expressão meus pêsames. É um complexo de pensamentos e sentimentos sobre a perda, que são vivenciados internamente. Em outras palavras, é o significado interno dado à experiência do luto. Então, a parte interna do luto nós denominamos de pesar. Já a parte externa, quando você explicita, quando você externaliza essa dor, esse sofrimento, é o luto propriamente dito. Então, nós podemos afirmar que o luto é o pesar tornado público, quando você se apodera desses sentimentos e pensamentos e os expressa e compartilha com aqueles que o cercam. O luto ele se configura com alguns tipos de comportamento, uma taxonomia comportamental. Então é frequente, é comum que a pessoa enlutada chore, que ela fale sobre a pessoa que morreu ou celebre datas especiais. Esses são alguns exemplos. Mesmo que essa expressão
se dê sem a presença de outras pessoas. Alguns autores propuseram dimensões das reações do luto. Essas dimensões elas foram classificadas em 5 grupos. A primeira dessas dimensões é a dimensão cognitiva ou intelectual. Que tipo de pensamentos a gente tem? A segunda dimensão é emocional ou dos sentimentos. A terceira é uma reação física. A quarta dimensão é espiritual ou da transcendência. E a quinta dimensão é social. Strobel e Strobel, quando nos fala do nível afetivo, nos falam de um sentimento de depressão, de culpa, de raiva. Todas essas vivências afetivas são esperadas na pessoa enlutada. Enquanto, do ponto de vista comportamental, o enlutado pode apresentar agitação, choro. Do ponto de vista atitudinal, o indivíduo poderá trazer a baixa autoestima e o desamparo. Há também uma deterioração cognitiva, especialmente uma lentidão do pensamento, e mudanças fisiológicas e queixas psicossomáticas. Queixas psicossomáticas dificilmente são associadas a quadros enlutados. Isa Negro Jaramilha, no seu livro Morrer Bem, nos apresenta um estudo feito na Colômbia, segundo o qual nenhuma das pessoas enlutadas que participaram do estudo que ela realizou relataram que o médico que elas consultaram fizesse alguma pergunta se elas estavam ou não passando por um processo de luto. Então, as reações físicas do luto, elas são as menos identificadas, menos diagnosticadas. Nós trazemos, principalmente dos anos 60, uma visão muito estruturalista do luto. Essa visão estruturalista, ela propõe, então, fases ou estágios. O primeiro estágio, ou a primeira fase, é do torpor, que a pessoa não acredita que aquilo aconteceu, que o seu ser amado morreu. O segundo é a fase de anseio ou protesto, a pessoa fica desesperada, tem uma dor muito intensa. O terceiro, ela entra no nível de desespero, porque ela passa a se dar conta que, de fato, a morte ocorreu e o indivíduo não vai voltar. E a quarta fase é a fase da recuperação, quando você se reconecta com a vida e você volta a viver com a ausência daquela pessoa. Muitos são os autores que propuseram o luto como processo, entre eles John Bowlby, Christina Rando, William Worden e a psicanalista inglesa Lili Pincus. Bem, durante a fase de torpor, ela pode durar algumas horas até semanas. Ela pode ser mesclada com acesso de raiva ou consternação, enquanto que na fase de anseio ou protesto, como eu já disse, as emoções são muito fortes, muito sofrimento psicológico. O enlutado pode apresentar agitação física. O que isso quer dizer? Sentado está desconfortável, deitado está desconfortável, levanta, senta, deita, caminha. Isso é a agitação psicomotora. E também o enlutado fica à procura da pessoa perdida. Anda pelas ruas e tem a sensação de estar vendo aquela pessoa que morreu. Ou mesmo em casa, eventualmente tem a sensação que a pessoa chegou, bateu a porta. Tudo isso são percepções que denotam a procura pela pessoa perdida. A fase do desespero geralmente pode levar até 1 ano para acontecer. O enlutado reconhece a imutabilidade da perda, o que torna essa fase ainda mais difícil, pois implica em desmotivação pela vida, apatia e depressão. É um processo lento e doloroso e muitas vezes pode levar ao isolamento social. Existem filmes que mostram isso, né? Há um filme em que a mãe perde o filho de 3 ou 4 anos e nesse filme, então, Reencontrando a Felicidade com a Nicole Kidman, a mãe recusa todos os convites sociais, uma vez que ela está enlutada, inclusive a participar de um grupo de apoio, porque ela não tem condições de interagir, de ter um relacionamento interpessoal. E a fase da recuperação, a depressão e a desesperança vão lenta e progressivamente, misturando-se com sentimentos mais positivos, vai ocorrendo a adaptação às mudanças e o investimento afetivo em novas situações e figuras de apego. Também é natural que tenham recaídas, não é um processo linear. Finalmente, Gilbert, em 1996,
se apossou, desenvolveu, construiu uma perspectiva do luto não sancionado. Aqui no Brasil, a professora Gabriela Caselato também se ocupa desse tema e tem trazido livros, artigos, onde ela aborda algumas dessas características. Geralmente, o luto não sancionado, não reconhecido, ele envolve estigma social, aquilo que pode causar algum embaraçamento para as pessoas envolvidas, envolve segredo, e esse segredo muitas vezes também leva a um isolamento social. Quando nós temos a falta de rituais do luto, hoje nós já dispomos de uma literatura significativa de quais foram as consequências da ausência dos rituais fúnebres durante a pandemia. E o pesar não é expressado no momento da perda. A pessoa entra num ativismo, começa a fazer muitas e muitas atividades e acaba por não entrar em contato com essa dor e com esse sofrimento. Recomendo a leitura do livro Processo Psicológico do Luto, Teoria e Prática. Nesta obra nós temos uma riqueza de abordagens e principalmente no capítulo 1, os autores vão discutir se a ideia de estágios ela permanece ou se William Worden, um dos nossos grandes teóricos, vai propor atividades a serem realizadas na elaboração do luto, ele propõe 4, e não necessariamente estágios ou fases. Pois bem, nós temos então uma outra classificação do luto, que é o luto antecipatório. Esse termo foi utilizado pela primeira vez por Linderman em 1944, quando os soldados iam para a guerra e as esposas, mesmo com o marido vivo, começavam a se comportar como se fossem viúvas. Acredita-se que esse movimento psíquico-psicológico tinha uma função adaptativa para passar pela vivência e experiência do luto. Linderman diz, então, que o luto antecipatório é a reação de pesar genuína em pessoas que não estão lutadas pela morte em si, mas pela experiência de uma separação onde há a ameaça de morte. A morte é potencial, mas ainda não é real. Bem, Colin Parkes, um dos nossos autores mais produtivos, autor do Amor e Perda, que é um livro bem volumoso, e o Luto, Perdas na Vida Adulta, são traduzidos pela professora Maria Helena Pereira Franco. Ele nos apresenta uma classificação de 3 tipos de lutos complicados: o luto crônico, o luto adiado e o luto inibido. O luto crônico é o prolongamento indefinido do luto, onde predomina ansiedade, tensão, inquietação, insônia, mas também podem ocorrer sintomas de identificação. O falecido morreu por um infarto. O enlutado começa a ter muita preocupação com a sua saúde cardiológica, faz muitos exames, procura ler a respeito, procura se informar. O falecido foi a óbito por um câncer de estômago. Esta pessoa, sobrevivente ou enlutado, começa a fazer muitos exames, altera dietas e etc. Isso significa processos de identificação. O luto adiado trata-se da não apresentação do luto normal no tempo certo, gerando alguns sintomas distorcidos, como hiper ou superatividade, isolamento ou mesmo sintomas de doenças do morto. O luto fica transferido para uma outra ocasião. Você encontra a pessoa 6 meses, 1 ano depois, aí sim ela está entrando no processo do luto. E o luto inibido trata-se da ausência dos sintomas do luto normal. Ele é muito semelhante ao luto adiado, mas aqui há uma falha nas defesas psíquicas e isso então leva o sujeito a inibir esses sentimentos que o luto causa. Pois bem, o luto é um fenômeno natural, mas ele também pode evoluir para uma condição de sofrimento. Por isso, o DSM-5 de 2013 cria uma categoria nosológica chamada luto complicado. E o DSM-5-TR, que é o Manual de Estatística em Saúde e Doença Mental, vai nos trazer, então, uma classificação, critérios para que a gente possa identificar se aquele luto foi saudável, se foi uma reação dentro do esperado, ou se é um luto que tem sofrimento e precisa de um atendimento diferenciado. Obrigado pela atenção, espero não ter sido cansativo.
Beleza, então a gente acabou de ouvir o professor Clóvis, né, trazendo uma perspectiva da psicologia para o luto como um todo, né? Depois vocês contam para a gente se faz sentido para vocês, se vocês se identificam com essa perspectiva ou se é diferente, né? Então a gente quer ouvir isso. Rosana, a palavra é toda. Boa noite a todos, agradeço novamente a presença de todos, querendo dividir conosco, né, esses momentos difíceis que muitas vezes a gente passa com a questão do luto PET e que muitas vezes a gente não tem o espaço para os sentimentos que tem, para dividir, para ser acolhida, para ser entendida. A gente pode ser muito apontada por tais sentimentos e se sentir acuada com isso. Então, a importância desse espaço é para que a pessoa venha, se sinta à vontade para ser acolhido, fale ou consiga ir da melhor maneira possível, se identificando, não se identificando, falando o que considera importante, o que passou nesse momento, e vamos tentar ter uma conversa em grupo aí, como a Marta falou, para ver que reflexões a gente tira no final dessa conversa toda. Nós temos cerca de 10 minutos por pessoas, né? Por pessoa. Não, mais ou menos assim, quando o pessoal te fala, até uns 5 minutos, 3 a 5 minutos por vez, vamos dizer assim, para daí dar a vez para o outro, mas depois pode falar de novo, né? Entendi. Né? Para não ficar muito tempo assim. Acho que podemos iniciar, né, Marta? Escutando o Podemos. professor. Então, quem quer abrir os trabalhos aqui, contar um pouquinho para a gente da experiência? O pessoal pode ficar bem à vontade. Pode começar, Dandara. Oi, professora. Tudo bem? Boa noite. Tudo já. Eu sou médica veterinária de clínica médica de pequenos e o luto é um processo bem difícil para mim, tanto o luto pet, tanto o luto humano, assim. Eu tive uma grande perda, que foi o meu pai, e eu passei por uma perda pet muito grande, que foi quando a Poodle da minha mãe estava há 13 anos com a gente, voltou de uma cirurgia e teve uma parada cardiorrespiratória na minha mão, a caminho do hospital, e eu não consegui reverter. Então, foi bem difícil para mim, porque para mim é um peso diferente, tanto como veterinária, tanto como quase tutora dela, porque eu me sentia muito responsável em não conseguir ter salvo e a dor da perda. Então eu tinha ali, às vezes eu falo constantemente que eu vou largar a veterinária, porque para mim a pior coisa é a perda. É ter que lidar com a eutanásia, é ter que lidar com a impossibilidade o limite de salvar uma vida. E muitas vezes é banalizado, porque, mas como você já perdeu tantos animais, já vi perdendo, já perdeu paciente seu, e ainda não é forte com isso. E você ainda sente a perda. Então, para mim é uma questão, eu me identifico bastante ali nas coisas do vídeo que foram ditas, e para mim vai ser muito bacana se eu puder contribuir de alguma maneira com o grupo, e eu acho que essa parte de ter perdido a preta para mim foi muito pesado, e a primeira eutanásia que eu vi também, nunca fiz eutanásia, eu sou espírita, não posso fazer eutanásia. E eu não. E a primeira eutanásia que eu assisti, aplicaram a medicação errada e foi muito difícil para mim
ver da forma que eu vi, assim. Então, é uma coisa que eu não dou bem, e para mim é bem difícil, bem difícil. Eu acho que eu ainda não achei um ponto de equilíbrio para enfrentar a perda dos meus pacientes, dos meus animais. Era isso. Obrigada. Na verdade, Dandara, é bem difícil para os veterinários em geral, pelo menos o que eu escuto, ter que lidar com a situação da escolha da eutanásia, fazer a eutanásia e lidar com o luto. Eles eles se sentem numa saia justa muitas vezes e tem que fazer, tem que estar ali, tem que fazer e não tem um preparo. Essa é um pouco também da ideia do grupo e da pesquisa para vir atuar aí junto a vocês também. É muito bacana a sua fala, Dandara, porque você trouxe dois olhares, né? A da profissional médica veterinária e a da tutora, ou co-tutora ali, né? Falando ali da preta da sua mãe. Então, muito bacana. Obrigada pelas contribuições. Quem mais gostaria de falar? Boa noite. Está aparecendo. Meu nome é Ana Lívia. Eu tenho experiência na minha vida com luto, né? Como a Dandara falou, tanto humano quanto pet. Pet, acho que eu já perdi a conta de quantos animais, desde criança, eu não consigo lembrar minha vida sem ter pet em casa. E nunca foi assim, um gato e um cachorro, era sempre muitos gatos e muitos cachorros em casa. E eu perdi minha avó muito cedo e fiquei viúva com 33 anos. Então, tudo que fala ali no vídeo que ele falou a respeito do luto é bem verdade. E só que eu acho que também depende muito daquilo que a gente acredita, né, que exista talvez após a morte ou não. Eu não tenho religião, mas eu acredito na filosofia espírita, né, que existe algo depois da morte. E quando eu lembro dos meus animais, recentemente eu perdi vários idosinhos que eu tinha, e quando eu penso nesses últimos que eu pude fazer tudo por eles, assim, a aceitação foi melhor do que alguns animais do meu passado, mesmo da minha infância, em que eu não tinha preparo e não tinha condições de fazer algo realmente por eles. Então, hoje, quando eu penso nesses que já se foram, me dói muito mais do que por aqueles que eu pude fazer mais. Eu acho que a culpa também, mesmo quando um ser humano, quando a gente perde um ser humano, é bem difícil lidar com a culpa, porque mesmo que a gente tenha feito tudo por ele, ainda sobra algum sentimento de eu poderia ter feito mais. Eu acho que tem esse detalhe também. Recentemente eu perdi uma Golden Retriever que estava com câncer, e um outro idosinho que já estava cego, bem velhinho, teve câncer também, e daí eu não podia fazer cirurgia porque ele estava cardíaco também. Além de cego, cardíaco, ainda teve um tumor na pata. E o dia que eu decidi, porque eu não aguentava mais ver ele sofrer, eu não aguentava, né? Na verdade, a decisão pela eutanásia seria por mim, mas ele já não queria, não aceitava comida mais. Só que nesse dia a veterinária não pôde ir na minha casa, e ele acabou morrendo sozinho. E eu preparei todo um ambiente para ele, coloquei ele deitadinho, fiz orações, e ele fez uma passagem muito suave. Então, por eles, eu não sinto esse remorso de não ter podido fazer algo mais efetivo por eles. Eu acho que a culpa pega bastante também nesse quesito. Era isso. Obrigada. Cada um, né, é de um jeito diferente, cada ser é de um jeito diferente. Mas muito interessante que você trouxe do antes e do depois, das suas experiências antes, experiências depois, e como você coloca, como você sentiu, para quem você conseguiu falar, dar mais apoio até o final, como o anterior. Acho que faz parte da gente modificando mesmo. Obrigada. Eu posso falar? Eu não sei se eu consigo, a Rosana já viu que eu choro muito
Então, sei, já estou preparada para falar sem chorar, porque eu perdi o meu amor faz um mês agora, e realmente foi muito difícil. E eu acho que uma das piores coisas mesmo é a sensação de culpa. Eu tive a primeira eutanásia em 2016 e senti muita culpa. E aí, como você falou, eu acho que é a Dandara, né, que falou sobre a eutanásia mal feita. A eutanásia na minha primeira cocker foi muito mal feita. E ela, enquanto a médica aplicava a medicação, ela subia no meu pescoço, pedindo para não morrer. E isso me deu 2 anos de depressão, foi horrível. E daí eu encontrei um outro cocker, acidentalmente, que tinha sido abandonado ali no SIC. E ele era a cara da minha cocker. E aí eu não hesitei, correndo, ele já era adulto. E eu correndo, fui lá, busquei e adotei. Mas ele ficou conosco muito pouco tempo. Ele teve um câncer de coluna muito agressivo e foi muito rápido. E, e tivemos que fazer eutanásia de novo. Então, para mim, isso é muito difícil. 2 eutanásias, assim, em pouco tempo, foi realmente muito difícil. Obrigada, Esther. Eu acompanhei um pouquinho da tua dor. É por isso que eu acho que é importante nesse grupo aqui, essa divisão, porque muitas coisas serão parecidas, mas cada um é uma história, uma dor diferente, um jeito diferente. Obrigada, Esther. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim? De novo, deixa eu ligar aqui a câmera. Eu acho que tá aparecendo aqui que tem que deixar privacidade. Então, eu vou deixar alguém falar, e aí, porque a minha câmera não tá abrindo aqui ainda. Então, deixa alguém falar para poder consertar aqui, e depois eu abro a minha câmera. Ok, Beatriz. Boa noite, tudo bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Sim. Jaqueline. Certo. Então, assim, eu tenho 2 experiências para compartilhar. A minha primeira memória foi relacionada ao luto pet. Foi o cachorro dos meus avós, que ele realizou eutanásia. Não esqueço o nome dele, nunca vou esquecer, foi o Shake. Ele era um pastor alemão capa preta. E foi muito difícil, porque foi a minha primeira experiência com luto. Então, até então, eu não sabia o que era luto, mas aí, com ele, eu acabei descobrindo de forma tão dolorosa. E até hoje eu lembro da minha tia me abraçando e como foi difícil. E em setembro, eu perdi o meu cachorrinho, que estava com a gente há 16 anos, e foi um outro processo muito difícil, porque há um ano ele entrou em cuidados paliativos e os meus pais decidiram não fazer eutanásia. Então, a gente acompanhou todo o processo de morte dele, né? O professor Clóvis estava até comentando ali, e apesar dele citar humanos, foi bem parecido com ele. E foi uma lição, na verdade, porque ele estava cansado, ele estava velhinho, né? E ele ensinou que a gente precisa descansar, que é necessário esse ciclo da vida se encerrar. E embora isso tenha sido muito difícil, mas foi muito bonito acompanhar esse final de vida junto com ele. E foi uma decisão que a gente não se arrepende de ter escolhido, porque embora a gente tenha pensado algumas vezes da eutanásia, mas ele morreu em paz, assim como a Ana, né, que fez toda a preparação ali para o cachorrinho dela, a gente também preparou todo o ambiente para ele, e ele foi em paz, né? Minha mãe e meu padrasto ainda sofrem bastante com a morte dele. E às vezes quando eu falo, eu choro. Então mas foi um processo de lição, assim, que ele me ensinou, assim, até como lidar com esse luto, que é importante, né? Porque ele não poderia ser eterno, porque ele ia sofrer muito. Enfim, muito obrigada.
Obrigada a você, Jaqueline. Obrigada pelo teu depoimento. Eu acho que vamos juntando algumas arestas com um, com o outro. Aí mais para frente a gente tenta unir isso tudo. Obrigada, Jaqueline. É, vocês estão me vendo agora? Sim. E me ouvindo também, né? Boa noite, pessoal. Eu sou Beatriz. Eu estou morando em São Paulo, eu não sou daqui de São Paulo, mas eu estou morando aqui porque eu vim fazer mestrado aqui, eu sou bióloga. E assim que eu cheguei em São Paulo, eu sou casada e viemos para São Paulo eu, meu esposo e meus 2 cachorros. Essa minha cachorrinha, ela tinha hidrocefalia. Eu não sei se todos sabem, mas a hidrocefalia em cães, ela é uma doença bem grave. Geralmente a expectativa de vida é em torno de 4 a 5 meses. E a gente encontrou uma neurologista que salvou a vida dela. E a gente fez um tratamento experimental com ela. E ela viveu 6 anos. A gente dava remédio todos os dias para ela. Nunca deixamos de dar um remédio. Nos últimos meses da vida dela, ela não, não se alimentar, não conseguia se alimentar porque ela teve um problema nos dentes, aí teve que arrancar todos os dentes. E aí ela foi ficando fraquinha e acabou falecendo em decorrência da hidrocefalia. Mas, assim como algumas pessoas falaram, esse é o primeiro luto, assim, que eu estou passando. Eu já passei por luto de perder minha avó, que eu era muito próxima também, mas essa dor que eu tenho sentido, ainda mais não tenho família aqui em São Paulo, né? Só tenho meu esposo, essa a falta de contato com outras pessoas, sem ser as pessoas do meu trabalho. Então, tem sido muito difícil mesmo. Estou tomando medicação. Eu já tomava medicação, mas aumentou a dose da medicação. Estou fazendo terapia. Mas mesmo assim é muito, muito, muito difícil. Eu sendo bem sincera com vocês, eu nem sei como eu estou conseguindo suportar, porque é uma dor muito grande. E eu ainda tenho meu outro cachorrinho. Acho que o fato de eu ainda ter meu outro cachorrinho, eu tenho uma outra responsabilidade, né? Alguém que depende de mim, tem me dado essa força também. Mas é muito, muito difícil, tanto para mim quanto meu esposo. A gente tem sofrido diariamente, vai fazer 9 meses, 8 meses, na verdade, mas é como se fosse ontem ainda. Então, é um processo muito, muito complicado mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, Beatriz. Eu costumo pensar que parece que a via do PET é outra. Parece que a gente tem um outro jeito de ver a rotina com os pets. Então, obrigada pelo teu depoimento. Parece que o vínculo é diferente, né? Criamos um vínculo à parte com os nossos pets. Oi, professora Cláudia. Boa noite a todos. Oi, Rosana. Oi, Marta. Esse espaço é doloroso, mas é muito bom, né? A gente escuta a dor dos outros e vê que a dor de todos é muito parecido, né? Lidar com a dor, para mim, é uma das mais, da dor da perda, né? É uma das mais difíceis. E eu meio que fui talhada na dor da perda, né? Então, a minha primeira grande perda e significante assim na minha vida foi aos 5 anos, quando meu pai morreu, que era o meu tudo, né? E de uma forma assim, saiu de casa e não voltou mais, né? Então, como eu era muito pequena, não vi, não nem sabia, fui saber depois de algum tempo e tudo, né? Então, tudo isso vai refletindo na tua vida. Na minha família, os animais nunca ficaram dentro de casa. Eu fui a primeira pessoa a introduzir o cão, como, né, naquela época, hoje eu tenho 55 anos, né? Mas naquela época eu fui a pessoa a introduzir o cão como um pet, né? Eu já via ele assim. E aí sempre foi uma briga, porque ninguém queria dentro de casa, não queriam ali, porque tinha que cuidar aquelas coisas, né? Mas na minha vida os animais sempre fizeram parte e me ajudaram a superar esse tipo de dor, né?
E me lembro da primeira vez que perdi o meu Rex, assim, são coisas que eu não me lembro de algumas coisas da minha infância, mas essas coisas eu me recordo, né? Então, muito difícil. E aí eu resolvi fazer veterinária, né? Já faz 30 anos que eu sou veterinária, e sempre foi meu sonho ser veterinária para lidar com os animais, né? E eu não sei, hoje em dia e há mais de 20 anos eu trabalho muito mais com gente do que com animais, né? Mas não é por isso que não significa muito na minha vida. E depois do momento que eu saí de casa e consegui me manter, eu sempre tive animais, né? E tinha um, depois veio dois, veio três, veio quatro, pegava um que alguém não podia mais cuidar, e assim eu fui tendo em torno de 10 animais aí sempre, né? E eles ficavam na minha chácara e aí começou, né? Com 10 animais você sempre tem alguma coisa. Então eu já fiz muita eutanásia para pessoas conhecidas, né? De animais de pessoas conhecidas, como já fiz dos meus. É uma das piores coisas dentro da minha profissão, mas a minha profissão me habilita a fazer isso. E quando eu tenho certeza que não tenho mais possibilidade de ajudá-los, não é que eu fique mais tranquila, não, de fazer. Para mim, fazer uma eutanásia é uma das piores coisas, porque é como se eu tivesse um poder maior do que Deus de decidir o que fazer. Mas eu nunca deixei fazer em eutanásia nos meus. Se tinha que fazer, sou eu que vou fazer. Isso é o mínimo que eu posso fazer para eles. Vão pela minha mão, com a minha certeza, né? E todos, eu não tenho nenhum assim que eu dissesse para vocês, fiz e não sofri, fiz e não me sinto culpada. Não, cara. O sentimento ele sempre vem, por mais que você tenha a técnica, que você saiba exatamente o que você está fazendo. Então, para mim é muito difícil, né? Eu passo um bom momento sofrendo depois disso, né? É no mínimo uma semana terrível que você não consegue dormir, que você fica olhando, você lembra do olhar, você lembra da reação, você lembra de tudo, mas o mínimo que eu posso fazer por eles é estar junto nesse momento. Então, isso me dá um pouco de como é que a gente pode dizer? Um pouco de Conforto. conforto. Exatamente, de conforto. Mas eu tive situações terríveis. Eu perdi com meu marido, nós tínhamos o Gustavo, que viveu conosco 9 anos, e a perda dele foi terrível, porque era o nosso filho. E a gente tinha acabado de perder 2 filhos, né? E eu perdi aí o Gustavo. Foi uma barra, assim, sabe? Foi eu me lembro que eu fiquei mais de 6 meses, assim, sofrendo de chegar em casa, de você esperar ele vir ali na porta, né? E eu mandei cremar o Gustavo. Eu fiquei 6 meses com as cinzas do lado da minha mesinha de cabeceira, né? Só depois de 6 meses é que eu daí consegui plantar uma árvore ali com ele. Então, todos os meus animais, eles estão aqui comigo e todos eles têm uma árvore que é deles, né? Então, cada um tem um lugar aqui, né? E não são poucos. Eu acho que esses dias eu estava contando aqui, lembrando de cada um, eu acho que já tem mais de 20 animais aí meus aqui na minha chácara, e cada um tem seu lugarzinho, né? Então, só que é difícil, né? É muito difícil. É muito difícil. Então, mas a gente tem que ir superando como uma perda, né? Daí todo mundo diz assim, não só pelos animais, né? Pô, como é que você aguenta tanta perda, né? Bom, o que eu vou fazer? Não sei por que é isso, né? Mas, certo, tem que passar e as cicatrizes vão ficando, né? Então, o que a gente tem, que eu acho que é normal, é sofrer a perda, chorar pela perda, sentir essa dor,
e aí a gente vai superando, né? Acho que é isso, gente. É um Obrigada, momento Cláudia. complicado, né? Porque eu achei que fosse bem sucio esse ponto focal e não me toquei do que viria, né? Pela frente aí, mas faz parte que podem, por acaso, passar por uma situação dessas, né? Então, se puder ajudar, maravilha. Obrigada, Cláudia. Que bonito esse relato, né, dos cachorros, cada um tem seu espaçozinho aí perto de você. E a dor é a dor, né? A falta, sentir o dia a dia sem os queridos em volta. Vamos seguir em frente, quem mais falaria? A Daiane escreveu aqui no chat, né, vou ler exatamente como ela escreveu, ó, vou escrever aqui no chat, porque só de ouvir essas histórias das colegas, já estou chorando e não vou conseguir falar sem chorar. Diferente das demais colegas que perderam seus pets por doença ou por estarem idosinhos, o meu eu perdi por minha culpa. Eu tinha uma calopsita chamada Tel, que ficava dentro de casa, solto o tempo todo. Andava atrás de mim e teve um dia que eu não vi que ele estava ali e o pior aconteceu. Eu chorava tão desesperada que até meus vizinhos apareceram em casa e quando contei o que aconteceu, um deles falou: pelo seu desespero, achei que era um parente que tinha morrido. É um sentimento horrível. Fiquei dias vendo o vulto dele pela casa. Obrigada pelo teu depoimento. Realmente é bem difícil. As pessoas não entendem muito, né, esse vínculo que a gente cria. E acredito que com essa troca aqui a gente vai poder sentir um pouco melhor o que fazemos, o que não fazemos, enfim, o que somos, até que ponto a gente é potente ou impotente. Interessante, Daiane, que você trouxe outro animal, né, a calopsita, diferente do que as colegas relataram até agora, que a maioria foi sobre cães, né? Alguém teria uma experiência para relatar relacionada a outro animal? Eu estou fazendo o meu trabalho da pós sobre periquito australiano. E faz 10 dias que eu perdi o Quasar, um dos meus pássaros. E eu me senti, claro, eu não sei dimensionar a dor, né? A dor é muito pessoal, assim, mas eu coloquei um brinquedo de enriquecimento ambiental. Era uma escada e tinha umas cordinhas de pano. E eu, assim, eu sou do cachorro, eu tô fazendo de pássaro para me desafiar. E aí, no outro dia, o meu pássaro, o quasar, amanheceu morto. E eu vi na boquinha dele um pedacinho da cordinha. E ele era um pássaro diferente, assim, ele não fazia as limpezas das penas como os outros, ele tinha suas peculiaridades, assim. Eu fiquei muito mal, assim. Eu fiquei bem triste porque eu falei, foi culpa minha. E é difícil porque a gente sabe que foi uma coisa que a gente provocou e não tem mais como fazer, só tem como evitar. E foi bem difícil para mim por conta de não poder ali. Eu falei, se eu não tivesse colocado a escada, se eu tivesse prestado mais atenção nisso, ou se eu soubesse que isso não poderia ir, a gente aprende, mas dói esse aprendizado. E aí, mais uma vez, como a Ana falou e outros colegas falaram também, vem a culpa da gente
eu me cobro muito, né? Então, assim, poxa, eu tinha que saber isso. E essa é minha experiência com outra espécie, né? Obrigada, Flávia. Como é difícil cada ser desses que passa pela nossa vida, né? Eu vejo bastante coisa da culpa, mas eu às vezes questiono se a culpa não é uma limitação que nós temos para tratar com esses animais que tanto ensinam a gente sobre vida, porque eles, né, estão no momento atual, no momento presente, e que essa vida tem um fim. Só que esse amor não tem fim, né? É um amor que cada um deles vai deixar um pedaço e vai ficar no nosso coração. Obrigada. Muito bem, Dandara, gostei bastante, né, da sua fala, sempre um aprendizado, né? E outra coisa, já que a Daiane comentou aqui que o vizinho chegou e falou a seguinte frase: pelo seu desespero, achei que era um parente que tinha morrido. E aí eu lanço, né, uma pergunta para vocês: como é que as outras pessoas, né, como é que os entes próximos ali, como é que o entorno é, como é que essa dor é acolhida por essas pessoas que estão em volta de vocês? No, no meu caso, é um pouco dividida. Tem quem é muito próximo a mim, assim, minha mãe, eu tenho 3 irmãos, um dos meus irmãos, o meu esposo, eles entendem e pedem, falam, você fez o que você poderia fazer. E outras pessoas falam, mas como assim? Era só um animal. Por que você está chorando tanto? Guarda o seu choro para outra coisa mais importante. Então, é dividido, assim. Eu acredito que quem fala isso nunca amou um pet, como com o amor que a gente tem, assim. Porque eu acho que só quem amou e quem passou pela perda pode nem julgar, mas entender ou tentar ter empatia pela dor do outro, sabe? Beatriz, na maioria das vezes, né, a gente não é entendida, a gente não é aceita, logo que perde, já querem que a gente já esteja feliz, tocando a vida, saindo, passeando, e não consegue entender que a gente precisa desse tempo justamente para tentar elaborar. Querem apressar. Eu acho que é um pouco mais que as pessoas não aguentam a dor que a gente está passando. Então, faz parte, né? Alguém tinha levantado a mão aqui? Beatriz, acho que era você, mudou de ideia. Não, eu aplaudi. É que eu concordei com o que ela falou. Eu aplaudi mesmo. Tá ok, obrigada. Eu queria falar sobre, sobre essa questão, que não somente eles não entendem o luto, mas eles também não entendem você se dedicar para cuidar de um pet durante a doença dele. Eu passei com a minha primeira cachorrinha, o nome dela era Brenda. Ela ficou 6 anos com câncer e foi tratada por 6 anos. Foi um câncer muito lento, né? Começou pela mama e, e a gente cuidou dela do jeito que pôde. Muitas cirurgias, ela fez muitas cirurgias e aquele câncer ia aparecendo aqui e ali. Ela perdeu um pedaço da língua, ela perdeu um olho, mas ela vivia bem. Foi muito diferente do Luigi, foi uma coisa completamente diferente e eu não soube reagir ao câncer dele porque eu comparei com o dela, que foi uma coisa lenta, né? E entre uma cirurgia e outra, tirando os últimos meses de vida, ela vivia muito bem, mas a gente investiu muito dinheiro nisso, nesse tratamento, né? E, e meu pai também criticava muito isso, como que eu gastava dinheiro se eu tinha outras prioridades, né? E aí quando nós adotamos o Luigi, com muito, muito amor, né? A gente não imaginou que ele fosse passar o que ele passou. E hoje eu vejo, porque quando a Brenda partiu, eu tive esse tempo de depressão muito forte e em algum momento eu pensei, eu quero um outro cachorrinho. E eu pedi muito a Deus, eu orei muito a Deus que me desse
um cachorrinho, mas que eu pudesse cuidar dele, que eu pudesse fazer um benefício. Eu não ia comprar um cachorro, não ia ir ter um cachorro para luxo, eu queria ajudar, mas eu não sabia como. E de repente eu acho que Deus me presenteou, porque não tem como você explicar que você encontra em uma postagem de WhatsApp uma foto que parecia ela, e era igualzinho. Então eu acho que ele foi um presente de Deus para mim. E cuidamos dele muito, né, por 5 anos e 5 meses que ele esteve conosco. E quando ele foi adotado, meu pai disse: Como é que você faz isso de novo? Você sabe que vai te dar despesa, vai te dar trabalho, você trabalha muito, foi aquele zum, zum, zum. A doença do Luigi foi completamente diferente. Ele teve um carcinoma muito agressivo, até a gente descobrir, nós ficamos um mês tratando, os médicos dando diagnósticos, nem eles sabiam, né? Passou por tudo, fígado, pneumonia, blá, 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 até descobrir que era um osteosarcoma na base da coluna. Ele tinha dores horríveis, horríveis. Ele fez uma cirurgia que foi também muito cara, mas eu faria qualquer coisa para salvar, para dar uma chance para ele, porque eu sempre pensava, nossa, Brenda, eu não dei a chance para ela pelo fato, né, dela, ela estava muito mal, ela tinha câncer, o câncer foi para o pulmão, ela não respirava e de tanto o médico insistia, o veterinário, e ele dizia para mim, você está sendo egoísta, você quer ela com você, mas a vida dela virou só um sofrimento. E eu concordei e deu no que deu. Então, eu tinha prometido para mim que eu nunca mais faria uma eutanásia. E, de repente, em pouco tempo, assim, ele estava nessa situação e as dores que ele teve são as piores. Dois veterinários e o meu ortopedista, eu contei para ele disse são as piores dores, esse tipo de câncer. Então, eu tive que optar por isso de novo, né? E, e aí eu fui de novo criticada por estar cuidando, que eu já devia ter feito isso muito antes, por uma amiga, uma grande amiga, mas eu fiquei tão magoada, né? Porque eu estava fazendo com tanto amor, tentando salvar dela. Por que você faz isso? Vai viver tua vida. Onde já se viu você deixar de sair para cuidar dele? Mas eu fiquei, ele estava paraplégico, eu fiquei os 2 meses em casa. Então eu não me arrependo. E a experiência da eutanásia dele foi muito diferente da Brenda. E foi muito tranquila também. E eu senti assim como foi um alívio para ele. Então, nesse ponto, para mim foi bom, né? Foi bom sentir que às vezes a eutanásia pode ser, não vou dizer positiva, mas ela pode ser uma saída que a gente não conhece, que a gente não tem outra saída, né? Mas sim, as pessoas dão muitos pitacos e alguns pitacos não são muito bons de ouvir, né? Tipo, deixa ele ir, deixa ele morrer, é você que está segurando. Eu não estava segurando, eu estava só cuidando, né? Só cuidando e amando. E as pessoas não entendem agora, por exemplo, eu só posso chorar num ambiente assim, porque imagine, depois de um mês eu vou dizer que eu ainda estou triste, que eu ainda choro. Você não pode mais falar para ninguém. É uma dor muito pessoal, é muito particular. E algumas pessoas, sim, eu tenho uma grande amiga que me entende, né? Não vou dizer que sejam todas as pessoas, mas é uma dor. Se fosse uma pessoa da família, graças a Deus não foi, você poderia falar. Mas de um animal, eu acho que depois você pode falar no dia, 2 dias depois, 3 depois, não fale mais, porque as pessoas vão olhar para você e pensar, nossa, que ser estranho, né? Que tá chorando, era só um animal. Mas pra gente não era, né? Como a Dandara falou, eu acho que não, as pessoas que não entendem, não realmente só entendem quem passou um amor, um vínculo muito forte com o seu animal, que vai Uhum. conseguir dar uma atenção ou compreender que você está mal realmente e que aquele animal tinha uma importância enorme na tua vida. E tem uma Uhum. E importância e você não está continuará tendo. disposta a sair, e eu não achei, eu passei Natal, Ano Novo em casa, eu não achei isso ruim. Para mim não foi um sacrifício, foi o mínimo que eu pude fazer para retribuir o amor que ele tinha por nós, né, pela minha família. Então, não acho que isso seja uma coisa penosa, né, cuidar de um animal doente, não é penoso. Não é penoso, mas é difícil, né? A É gente quer difícil, ele não, eu digo sempre assim, brincando, que saltitando, você faz fazendo com amor. arte. Uhum. Você preferia que não fosse, mas não deixaria ele sozinho, não deixaria ele sem tratamento, né?
tudo que foi possível, a gente tentou fazer para salvar a vida dele, e no final só nos restou aliviar o sofrimento, né? Uhum. E a gente E fica as muito feliz. Ai, desculpa, Dandara, pode falar. Não, pode falar. Eu só queria, né, agradecer a Esther e a gente fica muito feliz de você poder compartilhar aqui com a gente a sua experiência. Eu que agradeço. Sinta-se acolhida. Obrigada. Dandara, por favor. As pessoas falam muito assim. Eu perdi o meu pai, que é o amor da minha vida, assim, com leucemia bem rápido. E eu já escutei isso com relação ao meu pai e com relação aos meus pets. Falar, mas você não tem que estar chorando, você tem que ter aliviado, que você tem que estar feliz que agora ele não sente mais dor. Ou você tem que estar feliz que não foi esse tempo X ou Y. Ou, como que você pode deixar de sair, de ir numa festa, de ir num aniversário, para você ficar cuidando do seu cachorro que já não tem mais jeito. E só que eu não sei, não saberia, eu acredito que todos aqui, e eu escuto você falando, Esther, e me sinto muito na sua fala, assim, porque as pessoas perguntam como a gente faz isso e a gente se pergunta como não fazer isso, como uma pessoa consegue estar vendo uma situação dessa e não fazer, né? Assim, e você fez o que você podia fazer, cada um tem o seu tempo, e o do Luigi foi mais rápido, mas o tempo que ele passou, você conseguiu dar amor para ele que talvez ele nunca tivesse tido, sabe? E só você tem, só a gente que tem o pet que sabe como é essa troca. Então eu acho é muito cruel escutar, mas sentir o amor deles também e saber que a gente fez o que a gente podia fazer é confortante, assim, diminui um pouco a dor, né, assim. Esther, e ser julgado, né, por estar cuidando, por estar gastando dinheiro com o pet. Realmente eu passei por isso, porque quando eu tratei a Jurema, ela teve linfoma. Então, assim, eu fiz o tratamento inicial com quimioterapia por 4 meses. E depois de 6 meses, ela teve uma remissão na doença. Depois de 6 meses, a doença voltou. Só que eu não sei se ela já tinha ficado mais debilitada da primeira bateria de quimioterapia. A segunda bateria ela já não aguentou da mesma forma. E eu gastei muito dinheiro com ela. E minha vida eu vivia em função dela. Trabalho, tudo, como eu tenho minha empresa, eu podia me dar o luxo de não viajar, de não fazer determinadas coisas, ou quando viajava com ela, porque eu fazia a comidinha dela, preparava, levava ela a fazer fisioterapia, levava a fazer acupuntura, ozonioterapia, e eu cuidava também da minha gatinha, da Judite, que teve câncer ao mesmo tempo. Teve câncer de pele, por ser branquinha, e precisou fazer uma conchectomia para retirada das orelhinhas. E fez também eletroquímio no focinho. E daí eu cuidava das duas e gastava muito dinheiro com as duas. E um dia meu marido chegou e brigou comigo, deu uma briga muito feia, porque ele não entendia por que eu estava gastando tanto dinheiro com os animais. Então, esse julgamento é bem complicado. E tem uma coisa que eu também gostaria de compartilhar. Minha irmã, uma vez, me ligou, muito triste, porque ela estava precisando fazer, o veterinário tinha recomendado fazer eutanásia num gatinho dela. E ela é espírita, e ela me ligou, ela falou, eu não acredito, né, que a gente deva tirar a vida dela, que eu deva abreviar o sofrimento dela. Eu, particularmente, isso é uma opinião minha, e usei isso com ela na época. Eu acho que nós, seres humanos, a gente está nesse planeta por algum motivo, para aprender alguma coisa, para ensinar, para resgatar coisas. Então, realmente, eu acho que para o ser humano, ele precisa cumprir com a sua missão até o fim. Agora, os animais, eu acredito que eles são anjos que são enviados para cá, e para nos ensinar sobre o amor, sobre a compaixão.
Então, acho que eles não precisam sofrer. Então, por mais difícil que seja a decisão de fazer uma eutanásia, é realmente pensando com amor, né, para que ele não sofra, que nem a Esther falou. É um sofrimento muito grande, é uma dor muito grande, um câncer ósseo. Né? Para o animal é um sofrimento que, né, a gente não tem nem como imaginar. Então, eles não têm que passar por isso. Eu acho que é quase um dever a gente abreviar esse sofrimento deles. E não estou falando assim para ser prático de maneira nenhuma, porque quando eu decidi, optei pela eutanásia da Jurema, eu pensei até o último momento, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é isso mesmo a atitude que eu deveria estar tendo? E até hoje eu me questiono. Só que quando eu vi que uma cachorra que adorava comer, a vida dela, grande prazer da vida dela era correr, brincar e comer. Ela não queria aceitar mais nada, nenhum tipo de comida, então ela já não estava tendo mais uma vida de um cachorro, né? Já tinha perdido seus instintos mais básicos, né? De comer, se alimentar, brincar, latir. Então, eu acho que foi uma decisão em nome do amor que eu sentia por ela mesmo. Obrigada. Obrigada a você, Lucy. Bonita teu relato, que traz também a possibilidade da gente repensar. A gente não quer falar nada de religião ou ir contra, a favor de nada, mas cada caso é um caso e cada situação a gente tem que rever, elaborar, conversar com o médico veterinário, confiar no médico veterinário, e aí sim pode trazer uma possível saída, né? Mas isso é muito de cada pessoa, cada um passa por pelos seus. Mais alguém? Acho que tem mensagem. Alguém gostaria de relatar sua experiência? Se não ficar à vontade, né, para abrir a câmera, o microfone, pode digitar aqui no chat para a gente, sem problema nenhum. A gente está aqui para ouvir, para acolher e aprender com a experiência do outro, né? Compartilhar aqui a nossa dor, a nossa perda. Eu acho também que a experiência do luto ela é muito individual. Os meus sogros, eles têm um aquário e quando eu comecei a namorar, há quase 5 anos atrás, o aquário era cheio. E meu sogro, por falta de conhecimento, ele acabou comprando um peixinho territorialista. E esse peixe matou todos os outros peixes do aquário. Então, só ficou ela. E semana passada ela faleceu. E aí o meu sogro, ele limpou o aquário e ele falou: "Ah, eu vou agora comprar novos peixes". Aí, assim, eu falei: "Nossa, mas praticamente acabou de morrer". Aí ele falou assim: "Não, mas aqui eu não me apeguei aos peixes, eu vejo mais isso como um hobby". Então eu não julguei, porque é um processo de escuta também, mas é que aí eu percebi, assim, que cada um, na verdade, vivencia o luto de uma forma, né? Para ele não foi um luto, né? Ou talvez ele esteja no processo de negação, igual o professor Clóvis falou, mas nesse sentido também. Obrigada. Obrigada, Justine. Bom que você apontou isso, que realmente cada luto é um luto, é uma dor diferente, cada um vivencia de uma maneira. Todos aqui estamos juntos sentindo a dor, mas que cada um tem o seu momento de estar e pensar. Jéssica, quero falar também um pouquinho depois que a Cláudia mandou. Boa noite. Boa noite, Jéssica. Eu queria falar com vocês um pouco sobre uma situação que eu vivi há uns 2 anos atrás, né? Quando minha cachorra faleceu. Só que antes disso ela teve um quadro que eu particularmente eu acreditava que ser a causa, né, do problema dela. Então eu sou médica veterinária, né? E eu fiz tratamento.
E durante esse tratamento, ela apresentou uma piora muito grande, muito grande. E com isso, eu até hoje me sinto culpada de não ter investigado mais, sabe? E eu não posso ver um animal, foi uma cocker, né? Que eu sou apaixonada por cocker spaniel e até hoje, assim, para mim é bem difícil ver. Eu ainda me sinto culpada por isso, sabe? Por não ter feito nada por ela. Ela já tinha 16 anos, mas muitas pessoas viram, mas ela já tinha 16 anos, então você não poderia fazer muito mais. E eu acho que eu poderia. Então eu ainda não recuperei isso. Até hoje eu ainda tenho, eu cremei ela, tenho as cinzas dela aqui em casa e eu não consigo me desapegar. Para mim, assim, eu olho e ainda acho assim, ela tá aqui, eu ainda consigo fazer algo por ela. Eu não fiz o suficiente. Então eu ainda carrego isso um pouco assim, dentro de mim, tanto assim como tutora como profissional. Jéssica, às vezes, né, a gente se culpa, às vezes a gente é apontado pelos outros, os outros nos julgam. Eu acho que é tudo uma experiência, um grande aprendizagem, né? Uma grande aprendizagem. A Cláudia está dizendo aqui que tem que ter em mente que ninguém vai entender a dor dos nossos animais se nunca passou por isso, porque é do ser humano julgar, né? Por isso que os animais são tão especiais e não julgam, eles só são amor e só amor para dar. E sentir por dor por eles é o mínimo, para quem só dá amor. Quem julga, infelizmente, não sabe o que é puro amor puro. Coitado deles. Então, não ligue porque os outros falam. É difícil, mas é nós que temos que mudar e deixem eles. Eu acho que a gente está num caminho de evoluir mesmo, né? Os pets começaram, como a Cláudia colocou, eu também sempre via cachorro fora, na casa da minha mãe, até que eu sou bióloga, antes de ser psicóloga, eu sempre gostei muito de bicho. Há muito tempo atrás, adolescente, quase criança, eu tive um sagui que dormia no meu quarto. Sempre gostei muito de bicho, mas depois que eu perdi o bicho mais, assim, que eu tive mais vínculo, foi o que me levou a buscar a bioética, o luto animal, e é por vocês, por mim, gente, que eu estou nessa luta aqui com a Marta, para acreditar que a gente pode ser entendida, que a gente pode ser acolhida, que a gente deve ser acolhida, entendida e respeitada nos nossos sentimentos. Queria dividir um pouco disso, para vocês entenderem um pouquinho também por que eu vim conhecer a bioética por um acaso, e a Marta respondeu e já começamos a falar sobre o assunto e assim estamos caminhando. Tem mais alguém que queira falar? A gente já está caminhando para o nosso final, né? Eu queria ver se tem mais alguém que queira dar. A, a Stephanie e a Marinês não se manifestaram. Vocês gostariam de falar um pouquinho, rapidinho, ou escrever aqui no chat, só para a gente ter a participação, mas fiquem bem à vontade, tá? A Beatriz escreveu aqui que essa sensação de culpa é constante. Eu acho, sinto muita culpa e penso que poderia ter feito diferente. Alguém mais gostaria de falar um pouquinho? Compartilhar conosco aqui a experiência? Oi, vocês me ouvem? Sim, pode Sim. falar, Esther. Boa noite, gente. Então, eu sou estudante veterinária, estou no meu último ano. E em 2023, dezembro de 2023, o meu cachorro com 2 anos de idade, ele foi diagnosticado com câncer. E, quer dizer, né, apareceu uma lesão nele, a gente foi fazer os exames, e aí, nesse processo, em fevereiro, eu acho que eu estou na ordem cronológica certa. Assim. E aí, em fevereiro do ano passado, a gente começou o tratamento
né? E em julho a gente teve que optar pela eutanásia dele. Isso tudo enquanto eu fazia estágio no hospital veterinário, né? E o hospital veterinário que eu faço estágio aqui, ele sempre pega casos muito complexos, né? Porque é um hospital escola, né? Um hospital de faculdade, então sempre chegam animais muito debilitados. E até esse presente momento, né, onde aconteceu tudo isso, eu sempre me questionava sobre a gente não estar preparado, né? A gente, formando em médico veterinário, não estarmos preparados para lidar com essas questões, né, do luto, da eutanásia. E durante os últimos meses de tratamento, né, eu sinto que é como se eu tivesse mesmo vivido esse luto antecipado, que foi compartilhado pelas pessoas que, né, da minha casa. E, e eu vinha e eu tive toda essa coisa de não sair, né, para poder cuidar dele. E eu passei noites em claro com ele sentindo dores. Eu dormia com ele, eu sempre acordava para ver se ele estava bem, né? Só que foi tudo muito rápido. Mas ao mesmo tempo eu estava fazendo estágio no hospital e via tudo aquilo, vinha para casa e eu tinha que cuidar do meu, né? E essa coisa de profissional e pessoal se misturou muito, né? E eu pensava que eu tinha que estar forte por ele e tinha que estar forte pelos meus pais também, que eram quem estavam junto comigo nessa. E eu, durante muito tempo, né, eu pensava que depois que ele faleceu, que eu tinha que me manter forte para terminar, né, o semestre, né. No meio disso tudo, eu tive provas, tive trabalhos, a vida aconteceu, né? Eu reprovei uma matéria, em outra precisei, né, fazer recuperação, mas eu acho que a grande questão foi eu não ter conseguido a vida estar acontecendo, eu não ter tempo de parar e processar tudo aquilo, né? Seja por demandas da vida, seja por eu pensar que aquilo ali não era a hora, talvez, né? E aí, como, né, é normal na veterinária, a gente sempre pensa em desistir, e aí no período que ele que ele partiu foi onde eu mais tive essa convicção. Hoje eu estou terminando, né? Eu tenho meu último ano de curso e eu sinto que para conseguir seguir eu preciso resolver isso dentro de mim, né? Hoje eu já vejo fotos dele sem chorar, eu já consigo me lembrar dele e até ouvir falar sobre a doença dele na aula sem me sentir tão mal, né? E até um livro que eu li que me ajudou muito e indico, né, para quem tiver interesse, que é Todos os Animais Merecem o Céu, que me trouxe muito conforto, né? Que inclusive a oncologista dele me indicou na época. E acho que é isso, né? A vida vai acontecendo e às vezes você não consegue processar de fato esse luto, né? Por N motivos. E aí chega uma hora que, pelo menos para mim, eu entendi que para eu conseguir seguir, né, tanto para dar o melhor para os meus pacientes, quanto para dar o melhor para os cachorros que estão comigo, né, eu absorver os aprendizados que eu tive nesse período, né, que ele me ensinou muito e ele continua me ensinando mesmo depois de partir. E só que, de fato, eu consegui, né, não fechar esse capítulo, mas deixar esse luto vir, né? Porque ele ficou muito tempo preso, e agora que as, as coisas mais tensas passaram, eu posso olhar com uma outra perspectiva. Acho que é isso. Obrigada. Obrigada a você, Stephanie. Bem bonito o teu relato. Ficou pro final, mas acrescentou bastante coisa aqui, junto com o que a gente já falou e outras coisas que você trouxe a mais.
Eu acredito, professora Marta, que a gente está indo para o final, né? Temos que fazer o mapa ainda. Eu só queria dar comentar que eu estou à disposição, eu vou colocar meu e-mail aqui, se alguém precisar ou quiser falar comigo, dica de literatura, enfim, tá? Eu estou aí para, se vocês precisarem. Passo a palavra para a Marta. Muito bom, pessoal. Então, agora, nesse momento, eu vou apresentar para vocês a minha leitura do que a gente conversou. Então, deixa eu compartilhar aqui. A Jéssica quer falar alguma coisa? A mãozinha dela está levantada ali ainda. Não, eu apenas não retirei. Então, esse aqui é o nosso mapa, tá? O mapa do que foi a nossa construção, né? Em primeiro lugar, foi incrível, né? Acho que não teve como a gente não se identificar e a gente até chorar junto, né? E em cada fala a gente encontra um ponto de contato, embora, né, a Jaque tinha, né, na percepção dela, colocado o luto como algo muito pessoal. É interessante como a gente se conecta, né? A minha identificação com a Rosana, ela também veio de um luto, é, de um luto muito parecido também, de ter que vivenciar a eutanásia, de ter que viver a culpa, né? De ter que viver a impotência e de ter que superar esse julgamento social, né? Que falam para a gente que é apenas um animal e pode ser substituído facilmente por outro, né? Com tantos animais por serem adotados por aí, né? Mas a gente sabe que os animais hoje, a relação humano com animais de companhia, ela se tornou muito complexa, né? Como a Cláudia disse, a gente vem de um processo que até pouco tempo atrás, né? Os animais ficavam nos quintais, morriam naturalmente, era muito mais fácil respeitar o tempo deles, né? Do que agora, né? Esses animais estão intrinsecamente conectados com a gente, com uma gama de sentimentos muito complexos, e a gente acaba assumindo um papel de responsabilidade por ele em âmbitos talvez que estejam muito além das nossas possibilidades. A nossa fala, ela é pautada em 4 dimensões. A primeira delas, elas vêm trazer um pouco das fragilidades envolvidas com o luto pet. Qualquer luto, como o Clóvis disse, é algo muito difícil, né? A gente não está preparado, a nossa sociedade ocidental contemporânea, ela não está preparada para viver com nenhuma perda, né? Principalmente a geração mais nova, né? Tem uma dificuldade muito grande de lidar com perdas e principalmente uma dificuldade muito grande de lidar com situações em que a gente não consegue controlar. Imagina quando a gente está falando de pessoas que estão trabalhando numa profissão em que a função delas é salvar vidas, né? E ela se vê diante de uma situação em que ela está impotente, né? É uma situação normal da vida. Como médico veterinário, o médico humano também passa por isso, né? Uma situação de potência, onde ela vai ter uma pressão pessoal muito grande, onde ela vai ter um julgamento social muito grande, em que ela precisa elaborar a questão profissional com essa questão sentimental. Isso é um problema. Hoje a gente sabe que os médicos veterinários estão passando por problemas de saúde mental muito complexas, relacionadas principalmente com essa dimensão da eutanásia, e muita gente até desistindo da atuação na área clínica por conta disso, né? Presenciar a eutanásia deve ser algo muito complicado quando ela é mal executada, mas existe uma tendência que diz que, uma perspectiva que diz que vivenciar, estar presente na hora da morte do animal pode sim ser um potencial, mas a gente já fala sobre isso, né? Então, vivenciar essa situação da gente ter que optar pela eutanásia, gerando uma série de culpas do que eu podia fazer, se ainda dava para fazer alguma coisa pelo animal ou não, a gente ter que superar um cognitivo, né? Entre acreditar que o médico está dizendo que aquilo é uma dor insuportável,
entre o cognitivo, que a gente imagina que para um animal é bem mais difícil elaborar uma dor do que para uma pessoa, né? Então, às vezes, a gente sabe que está doendo, mas a gente sabe que vai passar, ou por que está doendo, né? É muito difícil da gente compreender a dor no animal também, né? Então, é algo ainda que não está totalmente consolidado, como que eles percebem e como que eles têm o enfrentamento dessa dor, a gente não consegue compreender isso ainda. Então, a gente acaba projetando muito a gente, né? Então, se eu tivesse nessa situação e uma pessoa que diz gostar muito de mim optasse pela minha eutanásia, porque ela acreditava que eu estava sofrendo, mas a minha dor de estar sem ela poderia ser muito maior, isso é, de fato, algo que vai colocar a gente em conflito dentro dessa situação, por conta dessa impotência mesmo, a gente não tem elementos, né? Imagino que reviver uma mesma situação é algo muito difícil, então, em muitos relatos, a gente teve essa situação de eu tive vários cachorros durante a minha infância, vivi a eutanásia, mas essa é a situação específica do Luigi, né? Então, de ter a mesma situação se repetindo, de fato, é algo que gera muita fragilidade, né? Essa relação com o luto humano, né? Então, algumas pessoas colocaram isso, essa comparação por si só, né? Então, em algum momento, vai procurar no referencial humano as fragilidades desse luto e acaba equiparando. Ela é uma dor muito solitária, no sentido de que a maioria das pessoas não estão sentindo, a não ser que esse animal faça parte da família, né? Como acho que a Cláudia falou, ele era nosso filho, né? Então, quando ele faz parte da família, ele era nosso filho, nosso irmão, ele fazia parte dessa família, talvez essa superação seja algo, né, que supere, né, a falta de apoio na família ali dentro. A gente vê muitas crenças, né, que permeiam a fala desse julgamento social, né, veterinário precisa ser forte, vai passar, deixa ele ir, achei que estava chorando por uma pessoa, putz, era só um animal, isso a gente ouve bastante, né? Tem que estar feliz porque ele não sente mais dor, você fez o que pôde, os animais não precisam sofrer. Então, a gente tem uma série de frases que ficam permeando as nossas mentes, que é para a gente poder ressignificar e poder transpor tudo isso, né? E a gente tem, por outro lado, muitos valores. Então, aqui o grupo apresentou muitos valores, né? Então, a espiritualidade foi um valor. Então, vê um sentido nisso, buscando a espiritualidade, é, ter a consciência de que foi feito tudo que estava ao nosso alcance, é, entender ali que o próprio pet, a vivência com ele vai ajudar a superar essa dor. A culpa, né, foi um valor que teve muito presente, né, a personalização, né, dos animais, o ciclo de vida, o respeitar o tempo do animal, o viver o luto, né, o amor, o cuidar, né, o sentir ele pela casa, o investir não só amor, tempo, mas também dinheiro nesse animal. São valores que a gente transpõe para essa relação que está ficando complexa, muito complexa, onde a gente está intermediando sentimentos que a gente talvez nem compartilhe com pessoas para esses animais, sendo que esses animais eles têm um contexto, por exemplo, né? A gente sabe que um animal, um cachorro, um gato, ele vai ter uma longevidade menor, teoricamente, né? Obviamente que pessoas podem morrer cedo também, mas no âmbito, vamos colocar assim, mais natural, ele tem uma longevidade menor mesmo. Então, isso já é um conhecimento, né, de qualquer um que vai tutelar um animal. A gente precisa estar preparado para isso, né? Que esse animal ele tem um tempo, né? Que esse animal ele vai ter uma série de fragilidades relacionados com o próprio processo de domesticação, de geração de raças, né? Então, algumas raças vão desenvolver mesmo câncer com determinado tempo, os animais não viviam tanto tempo antes, né? Eles também estão prolongando a longevidade dele. Acho que esses dias eu vi um
um cachorro que fez mais de 20 anos, não sei, não me lembro agora. Então, assim, eles estão aumentando a longevidade, e, obviamente, assim como os humanos, o aumento da longevidade vai também vir doenças que não tinham antes, né? Que são doenças da velhice, né? Então, quem vai tutelar um animal precisa estar preparado para isso, né? Para cuidar dele nessa situação e também precisa estar preparado para respeitar o ciclo de vida dele, né? Respeitar o tempo dele, não o dele, como de qualquer pessoa, como, né? Respeitar o tempo também é uma forma de amor, né? E beneficiar o que ficou de bom, o que ficou de bom, o que ficou da história, isso também é um valor que vai fazer com que essa relação tenha valido a pena. Então, valeu a pena investir, valeu a pena vivenciar tudo isso, né? Fez parte da minha história, né? A oportunidade de poder dividir nossa vida com outros animais, ela é algo fantástico, sem dúvida nenhuma, né? O mais importante é se a gente conseguir transpor essa projeção que a gente tem nos animais, das nossas próprias carências, dos nossos próprios medos, e conseguir enxergá-los na sua essência animal mesmo, né? Com o seu tempo, suas limitações, né? E investir nesse relacionamento. Como potencial, a gente já foi apresentado algumas estratégias de enfrentamento, né? Como dar um tempo para elaborar a própria espiritualidade, né? Ter um outro animal ou, né, outro indivíduo ali que dependa da gente, que isso também mantenha a gente dentro dessa realidade, não se absorva demais, né, na nossa dor. Estar presente no momento da morte, né? O próprio acompanhar o processo de morte, ele acaba sendo uma forma de elaboração também, né? Se comprometer até o final da vida dele e poder proporcionar para ele uma boa existência. Procurar apoio em partilhando a dor, procurar formas de superar através da leitura, por exemplo, ou, né, esses rituais, né, como o próprio Clovis disse, né, esses rituais que a gente usa para humanos desde né, do início da humanidade ali, também são importantes para a gente poder encerrar de alguma forma, né, esse momento, né, físico, de contato físico com esse animal. Então, cremar, enterrar numa árvore, né, poder ter esse ritual, e esse ritual que vai fazendo parte desse luto para que a gente possa ficar o que é bom, de fato, né? E não foi em vão. Eu acho que o mais importante é a gente entender que não foi em vão. Nem todo mundo aqui falou o nome dos seus pets, né? Mas os que falaram, não tem como não, agora, nesse momento, de ver que a existência dele fez sentido, né? A Preta, acho que era a Brenda, né? Acho que eu escrevi errado, acho que era a Preta, a Brenda, a Jurema, Luigi, Sheik, Gustavo, Theo, o Thor, né? Que era o da Rosana, o Martim Afonso, que era o meu, a vida deles não foi em vão, né? Então, o momento que vocês viveram hoje, eles estão aqui, eles foram personalizados, o nome deles estão aqui, e com... eu esqueci aqui o nome importante, que foi o do... não falei, né, do Luigi, né? A menina que eu não sabia o nome dela. A existência deles foi importante porque hoje a gente está aqui nesse grupo e eles estão fazendo parte de um movimento que é para a gente poder ter um espaço de acolhimento para todas as outras pessoas que vão sentir a mesma dor que seus tutores sentiram, né? Então, eles trazem aqui uma existência que vai justificar um legado, e pode ter certeza que no artigo que a gente publicar, na dissertação da Rosana, o nome deles vão estar lá. Então, não foi em vão, a existência deles tem um sentido, e esse sentido é esse, né? É a gente poder ajudar as pessoas a superarem, a enfrentarem isso, não com o sentido de esconder ou negar essa dor, mas de vivenciá-la como ela tem que ser mesmo, e ter um sentido, né? E procurar um sentido para tudo isso. Então, essa é a minha leitura, vou deixar aberto agora para vocês, para ouvir se faz sentido, se não faz, é importante aqui, porque é um momento de construção coletiva. O que vocês quiserem acrescentar,
podem ficar à vontade. Fechamos aqui com as últimas opiniões, sugestões, o que vocês acharam? Marta, para mim, a história da negação é muito importante. Eu não consegui ir ao enterro do meu pai, não consegui pelo meu emocional, não consegui. E eu sonhava sempre que eu estava tirando meu pai do caixão. E aí, com a terapia, eu descobri que era porque eu não participei desse processo. Então, eu sempre, dentro da minha cabeça, era sempre como se meu pai fosse voltar, como se eu fosse recuperar o meu pai. E quando eu participei da morte ali, assistindo a eutanásia, vendo ali que de fato tinha ido, eu concretizei, assim, é muito doído, mas eu tinha certeza que aquilo ali tinha acontecido. Que eu não ia chegar em casa e encontrar, que, claro, eu lembro do cheiro, eu lembro do latido da Preta, ela era uma cachorra geniosíssima, então eu falava que era minha irmã mais nova, assim, tirava do eixo, assim, eu adorava implicar com ela, a gente tinha uma relação de irmã, e ela tá ali presente até hoje na casa da minha mãe, às vezes eu sinto a presença dela, mas eu tenho certeza que eu não vou abrir o portão e encontrá-la. Então, quando você colocou ali, participar desse processo, como acho que foi a Stephanie que colocou no chat também, é muito importante. E eu não tinha ideia. E participar do grupo hoje, assim, foi muito importante para mim. Não me sentir só com as minhas dores, e para mim tinha que ser uma matéria obrigatória dentro principalmente da veterinária, que a gente lida com tantas perdas e a gente sai num batidão e a gente não tem espaço. E foi muito bom encontrar o grupo e ter a oportunidade de dividir as dores. Ajudou bastante. Obrigada, Flavinha. Eu sempre penso assim que quando a gente decide colocar um animal na nossa vida, a gente tem que se comprometer com essa parceria, vamos dizer assim, né? Eu acho que ela não dá para ser feita de qualquer jeito. Eu acho que tem que ter um comprometimento nosso, né? A gente vai falhar, é lógico que a gente vai falhar. A gente tem toda essa questão da projeção, a gente tem as questões das nossas carências, mas a gente aprende com eles isso porque eles são os nossos espelhos também, né? Eles vão espelhar os nossos medos, eles vão espelhar as nossas fraquezas. E a oportunidade, como colocaram ali, né, é a oportunidade de fazer sentido essa existência, né? Muita gente falou de espiritualidade aqui. Eu acredito muito em uma espiritualidade até um pouco mais científica, mas algo relacionado com física quântica, com energia, com e essa existência ela não é em vão, porque, né, toda essa energia que nos faz o que a gente é, ela está conectada, né? E esse animal tem um porquê estar ali, porque esse meu corpo, ele precisa daquele encaixe para ele poder fazer sentido, né? Então, a gente precisa desfrutar disso, né? Não só momentos de brincadeira, ou não só momentos de dor, mas nos momentos em que a gente vai precisar espelhar isso. E se comprometer é comprometer até o final. Eu acho que é se comprometer até o final, né? Inclusive, como colocaram ali, inclusive, e isso com humanos também, a gente está falando de animais aqui, mas é um passo da maturidade da gente. Tem muitas pessoas, não sei se vocês já vivenciaram isso também, de pessoas que querem morrer e não conseguem, porque as outras pessoas em volta ficam, por favor, não vai embora, por favor, não morra. E, né? Então, acho que com o animal acontece muito isso também, né? A pessoa acaba segurando muito ele, né? Então, né? De repente, agradecer pela existência dele e ter esse respeito também pelo direito dele de ter o tempo dele, que é um tempo diferente, né?
Oi, Marta. Oi, tudo bom? Tudo bom? Eu tive um gatinho que ele veio na minha vida num momento de dor, assim, e eu falei, podia aparecer um filhote de gatinho para me alegrar um pouco, porque eu estava passando um período bem, bem ruim. E dali uns dias ele apareceu no meu portão, um gatinho branco. E ele ficou exatamente 1 ano na minha vida. E quando a minha vida estava melhor, estava se encaminhando para um outro rumo, mataram o gato aqui em Telêmaco. Encontrei ele morto com um tiro. E daí nossa, eu sofri muito por causa desse gatinho. E quando você fala da energia, né, alguém falou também sobre sentir o animal dentro de casa. Eu escutei ele chegando em casa. Os outros gatos que estavam comigo, que eu tinha também em casa, escutaram o mesmo barulho, que era uma cadeira que ficava embaixo da janela, e a cadeira fez o barulho que fazia quando os gatos pulavam nela da cadeira para o chão. Era uma casa de madeira, assim. E eu escutei, os outros gatos escutaram, olharam para a porta, daí viram que não chegou ninguém, olharam de novo para mim. Então, assim, eu acredito que existe uma energia que anima os nossos corpos e que nos animais, de certa forma, essa energia continua, né, até encontrar o caminho, alguma coisa assim. Então, é interessante, porque eu já vi também várias vezes de perder animais e ver o vulto deles. Não sei se a gente fica mais sensível, realmente não sei explicar, mas que acontece, acontece, né? É porque eu acho que tem muitas sensações envolvidas nessas interações também que a gente não consegue elaborar cognitivamente, né? Então, aí você acaba, quando você lembra, muitas vezes a gente nem lembra muito cognitivo, a gente lembra do que a gente sentia, de fato, né? Então, não dá para por uma vida, vários cachorros aqui, 16 anos, 12 anos, não dá para ter uma vida tão grande com o animal sendo reduzida nesse momento final de dor, né? Então, acho que é mais ou menos isso, né? É toda a construção que houve anteriormente justificou isso aqui. Porque se ele fosse eterno, talvez você não tivesse dado tanto, tivesse tido uma coexistência tão forte, tão intensa ali com eles, né? Então, acho que é uma busca de superação nesse sentido, né? E sem dúvida nenhuma, eu sinto que esse momento que a gente se encontra aqui, a gente também está dividindo esse peso e somando as coisas boas, né? Eu não sei, eu estou com o coração cheio de alegria, assim, chorei quando ouvi alguns relatos, mas estou com o coração cheio de alegria, assim, porque eu começo a pensar nele, assim, nas coisas bacanas que a gente teve no tempo de existência dele. O Martim Afonso, a existência dele não foi em vão, porque eu uso ele nos exemplos de aula ainda até hoje. Ele foi um aprendizado muito grande para mim, né? Então, ele continuou presente na minha vida, tudo que eu aprendi com ele, vamos dizer assim. Foi uma existência curta também. Eu acho que nós, assim, pessoas que nasceram com isso, porque tem gente que realmente não se importa com os animais. Então, Nem com nós que pessoas. temos esse amor por eles, eu acho que está havendo devagar, como um todo, no nosso planeta, uma mudança realmente de paradigma, né? Que nem muita gente falou, quando eu era criança, e eu também, os cachorros ficavam para fora, eram alimentados com o resto de comida, e hoje eles fazem realmente parte da família, embora muita gente ainda critique quando uma pessoa fala, eu sou mãe de pet, né? Tá tendo uma onda agora de pessoas atacando quem diz ser mãe de pet, dizendo que isso não é ser mãe, né? Então, realmente, pessoas que não entendem esse sentimento. E eu acho que essa reunião hoje, por exemplo, é um caminho, é uma inversão de paradigmas, de pessoas que vão realmente mudar esse modo de enxergar os animais, né? O Eu funcionamento. vejo principalmente porque, assim, falando do pessoal, né? Porque parece que essa relação com o animal, cachorro e gato, né? É um amor que não julga, né? Um amor que não cobra, é um amor que não tem. Parece que os outros tipos de afetividade que a gente tem com parceiros, com filhos, com amigos, sempre tem um preço a se pagar, vamos dizer assim. Não é incondicional, não existe, né? Esse amor incondicional. Sempre tem uma condiçãozinha ali, que você está sempre tendo que, né, ponderar, enfim. E parece que com o animal é uma oportunidade da gente vivenciar um amor puro. Por isso que eu Então, digo que é um vínculo diferenciado, é um vínculo é, único.
E aí, como superar isso, né, Rosana? Daí, como superar a perda disso? Quer dizer, já foi tão difícil ao longo da minha existência conseguir uma conexão assim, aí quando eu consigo essa conexão, ela vai embora, né? Porque parece que as outras conexões na vida elas estão ficando cada vez mais fluidas mesmo, né? As relações com as pessoas estão mais fluidas, né? Os Contato é menor, né? Você relacionamentos, tem hã? muito contato com eles. Com as pessoas, a gente não tem mais tanto esse contato, né? Com amigos e tal, tá todo mundo correndo, todo mundo online, todo mundo. E o bichinho não, você tá ali contato direto, amor com amor, amor com uma troca, que eu ainda acho que é um outro tipo de vínculo. Eu não sei de onde que eu vou tirar isso para estudar, mas eu acho que é. E a gente entrou nesse mundo, vamos dizer assim, caótico do jeito que está, como um alento, né? Então, quem consegue estabelecer essa relação fica, vamos dizer assim, exacerbado, socialmente dizendo, né? Falando, né? Ele exacerba isso. E aí choca, né? Choca quem não ainda encontrou. Eu já vi vários relatos assim, tipo, o pai não queria o bicho, o pai não queria o bicho, o pai não queria o bicho. Aí, de repente, coloca um bicho lá numa família e o bicho fica grudado com o pai, e daí o pai da família é o que fica todo dependente ali E do, põe do na animal. cama para dormir junto. É. Então, talvez é porque ainda não tenha encontrado a oportunidade de vivenciar isso. Não, por isso que eu acho que isso é um presente. A gente tem que encarar isso como um grande presente, a oportunidade de ter vivido esse amor, essa afetividade pelo tempo que ela tenha durado. Porque só o fato de ter vivido já é o presente, né? Eu acho que já é o. Hã? Né? É um amor para os fortes, porque muita gente não se entrega a esse amor por medo de perder. Exatamente. Vai viver Exatamente. muito Sofrer. tempo para Exatamente. sofrer com isso, né? Perfeito. Então, E muita tem gente gente que perde o cachorro e não quer saber mais, né? Eles falam assim: ah, não quero mais saber de bicho. Quem nunca falou, depois no momento da dor, falando, nunca mais vou ter outro? Já, em seguida, já quase. Não como uma substituição, mas assim, por uma compreensão daquele amor e querer continuar tendo esse tipo de contato e de amor. E talvez o medo, né, de perder. Eu já vejo muitas pessoas falando assim: eu não vou ter outro bicho porque eu tenho medo de perder. Como se a gente não pudesse perder qualquer coisa, inclusive a nossa vida, a qualquer momento. Então, Né? Marta, eu acho que isso é uma coisa de leitura, de entendimento da vida, que toda a vida ter um fim, vai ser finita. Eu acho que a gente aprende com eles também, dói muito, gente, não tenha dúvida, mas que a gente aprende com eles também, que o ciclo se fecha, que acaba, e que tem que dar oportunidade para outros ciclos começarem e vão terminar Exatamente. também. Eu recebi um card que dizia assim: a vida é muito curta para ter um gato só. Uma coisa assim, mais ou menos assim. Concordo plenamente. A vida é muito curta para ter um gato só. Não dá, não dá. Tem que ter muitos, tem que vivenciar, porque cada bicho vai ser uma história, cada bicho vai ser uma relação, né? Então, acho que você está certa. Eu acho que é isso mesmo, é se abrir para o novo, né? Não substituindo, mas não se Se privando permitir, também, né? Se permitindo, né? se Uhum, permitir amar de novo, ser amado de novo, e vai sofrer de novo, mas, né? uhum. E eu só queria dar um toque para quem é mais assim com a espiritualidade. Tem muitos livros que dão um apoio, um acalanto. Se quiserem alguma dica, pode entrar em contato que eu passo. Porque eu vi você falando de espiritualidade no Só que sentido de física quântica, sabe, Marta? E eu Uhum. acho que quando a gente procura uma coisa além, dá uma ajuda. Claro, cada um tem sua crença e vai procurar conforme a sua crença, o que melhor lhe responde como acalanto, né? Ah, Rosana, eu só queria. Desculpa. Eu só queria falar uma coisa: que a gente fica nessa de, eu não vou ter outro porque eu vou sofrer. E quanta coisa a gente nem busca, tantas pessoas que a gente tem que conviver, que fazem a gente se magoar e que a gente não tem opção de tirar da vida, né? Porque tem que conviver. Então é melhor eu ter um amor de um bicho e depois entender a perda do que não ter e continuar tendo aborrecimento com a dinâmica da vida, né? Uhum. É verdade, Flávia.
Então é isso, pessoal. Obrigada pela participação. Essa aqui foi a nossa primeira oficina, né? A gente tem mais 2 para fazer ainda. A gente vai analisar todos esses dados, né? Espero que bem em breve, né, Rosana, a gente já tenha essa dissertação. E a gente vai continuar divulgando para vocês, tá? Então, nos próximos grupos, se vocês quiserem contactar outras pessoas que vocês conheçam, a gente tem um grupo que a gente quer trabalhar com pessoas que moraram sozinhas com seus pets. Tipo assim, aqui a gente está trabalhando num contexto familiar, que ainda tinha o apoio de outros da família. Agora são aquelas pessoas que só é ela e o pet. E daí? Como que faz para lidar com essa perda, né? Porque quando a gente tem outras pessoas dentro de casa, que tem uma dinâmica familiar, é uma coisa, né? E quando está sozinha? E quando é só ela, e aí a casa está vazia mesmo, né? Quando ela chega em casa, a casa tá vazia, né? O pet sai e vai junto todo aquele movimento que tinha. E o outro grupo é para aquelas crianças que cresceram desde pequenininha tinha lá o seu pet, né, que viveu 12, 16 anos, e de repente ele morre quando esse jovem está lá com seus 18, 20 anos. E ele perde quem? O irmão? Como que é essa perda, né? Então a gente quer entender como que é essa perda, porque aqui a gente está falando de um encontro que a gente teve, mas e quando esse encontro é um irmão, uma referência mesmo, né? Como que ele supera esse luto? Então, esses são os próximos 2 grupos. A gente vai informando ali, se vocês quiserem conhecerem alguém que estão nessas situações, passa ali o contato do grupo, e aí a gente vai montando essas próximas equipes daí. Obrigada, Eliana, pela ajuda. Eu que Obrigada, Rô. agradeço, Gente, que eu quero agradeço a agradecer a todos. oportunidade. Agradeço a todos, né? A todas, porque, poxa, É que aprendizado. verdade, né? Não tinha menino aqui, né? Não tinha menino. Talvez essa dificuldade que eles têm de lidar com a dor, né? De É, se. de querer falar, de querer. Que provavelmente deveriam estar aqui. Mas, Né? enfim, muito obrigada, foi muito bom. Obrigada mesmo. Então, beleza, então. Então, nos Eu também quero próximos. agradecer, gente, a colaboração de todos, o depoimento de todos, muito rico, para mim vai ser muito rico, está sendo os pontos convergentes ou alguns, né, um pouco diferentes. Muito obrigada a todos. Então tá, então a gente vai continuar se conversando ali no nosso grupinho, então. Tchau, tchau, boa noite. Beijão, tchau, tchau, boa Gente, boa noite. noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Foi embora.